Nas manhãs estamos estudando sobre o Salmo 40. Na semana passada eu falei sobre a esperança do cristão, a esperança que não paralisa, que não minimiza, que não nos diminui. Não é uma esperança social, mas uma esperança espiritual. À noite estamos falando num livro mais difícil de entender na Bíblia, eu acho, mais do que Jó. É o livro de Eclesiastes. Um livro difícil, eu acho muito difícil de entendê-lo, sem entender a dimensão e o contexto em que ele for escrito. Se a gente não entender o contexto, a razão por que ele foi escrito, é difícil a gente compreender isso, muito difícil, muito difícil. Há um cara muito pessimista na filosofia chamado Schopenhauer. Ele é um super pessimista, mais do que o Nietzsche, que também era um tremendo louco, maluco, não é? O Nietzsche falava o seguinte: eu não sou homem, eu sou uma bomba. E ele morreu louco no hospital, louco. Isso tinha um defeito, o problema é que ele era filho de pastor. Ele queria ser missionário, maluco, um gênio maluco. Não estou estimulando a vocês estudarem Nietzsche, estude antes a Bíblia, acho melhor. Mas o Schopenhauer, ele dizia também que a vida era muito difícil, ele era extremamente pessimista. Dizia que tinha um Deus dentro da gente que chamava vontade, e esse Deus dirigia a vida da gente, você não tinha controle sobre ele. Tudo que você fazia de errado na vida foi o Deus que é chamado vontade. A vontade era o Deus da nossa liberdade, era o Deus que governava a nossa vida. A vontade era uma besta, um animal desenfreado num pasto. Vocês já viram um cavalo? Vocês são da cidade, nunca viram cavalos desenfreados no pasto? Diz ele que a nossa vontade era assim. Então o homem era fruto deste espírito animalesco, e dizia ele que a vida toda era cheia de coisas ruins, e no final de tudo, para coroar a sua vontade, a gente morria. A besta nos dirigia a vida inteira, e no final morre. Não sobrou nada de nada, nem para trás, nem para frente. Veja como era pessimista. Os homens, eles eram pessimistas, essa época da filosofia. Na época de Sócrates, Platão era um outro jeito de enxergar o homem. Eu acho muito bonito o que Platão falava. O homem é uma árvore celeste. O que ele queria dizer? Ele não estava dizendo que o homem é uma árvore, literalmente. O homem é um ser que nasceu para, como diz o caipira, subir para cima. É um ser que nasceu para o alto. Ele não está falando de ressurreição, nada disso. Ele está falando aqui da transmigração da alma, que a gente não parava nunca, a gente sempre ia crescendo, chamava de transmigração da alma. Ele dizia: o homem é uma árvore celeste. Então, quando ele fala isso, os presbiterianos às vezes falam isso nos seus púlpitos, e a gente fica dizendo: oh, que Platão espiritual. Ele era mais um kardecista, se eu pudesse dizer assim. Mas é bonito a figura que ele usa. O homem é uma árvore celeste. Eu posso tomar essa figura de Platão e dizer: o crente é um ser celeste, que nasceu para a glória. O crente é destinado à glória. Eu poderia dizer que o crente é uma árvore celeste, nesse sentido. Bom, nós estamos falando também, eu estou falando dessas coisas ruins, pessimistas, porque esse livro de Eclesiastes é super pessimista, super. O cara nasce, cresce, a menina nasce, cresce, desenvolve-se, o menino cresce, vira adolescente, aquela fase crítica, entra na fase de amadurecimento, e aí ele fica mais velho, mais maduro, aí ele aprende a crescer, a viver, aí chega aos 50 anos, ele olha para trás. Eu pensava, quando eu tivesse 50 anos, que eu havia alcançado 100 qualquer coisa, 1000. Ele está com 50 anos, na metade da vida ele alcançou 10. Ele olha e diz: caramba. Vocês sabiam que o homem tem andropausa? A andropausa do homem não é fisiológica, ela nem é neuronal, nem hormonal, ela é existencial.
Todo homem que chega nessa idade, ele fica pensando: o que eu pensei que poderia chegar e não cheguei? Eu só tenho mais 50. Eu pensava chegar em 100, cheguei em 10. Eu tenho mais 50, eu vou chegar em 20 no máximo. E então o homem, não só homens que não são crentes, homens que não entendem o sentido da vida, mesmo nas igrejas evangélicas, sobretudo nas igrejas evangélicas, eles se sentem extremamente frustrados, e eles caem naquela depressão diferente da mulher, que chama distimia. A distimia é aquela angústia levinha que fica lá embaixo na gente e que não sai nunca. O homem é assim que ele sente. Eu estou querendo dizer essas coisas para vocês, para a gente entender o que é a vida humana, onde você pode encontrar o sentido da vida. O sentido mesmo, o sentido com 5 anos, com 10, com 15, com 20, com 30, 40, 50, 70, 100, 120, o propósito da vida. É isso que eu estou falando. E Salomão está falando o que não é o propósito da vida. O que não é o propósito da vida é enxergar a vida como Schopenhauer, é como Nietzsche, né? O Camus, que é a vida do absurdo, essas coisas malucas que esses homens pensam. Não encontraram o sentido da vida. Não encontraram. Na Primeira Guerra Mundial, houve uma mortandade incrível. Aí os homens concluíram o seguinte, concluíram mesmo, isso é uma filosofia do tempo: nós não precisamos mais de nos matar para sobrevivermos. Daqui para frente, nós vamos incrementar a agronomia, nós vamos encher a terra de frutos, encher as fábricas de ciência. E era mesmo, eles trabalharam muito para isso. Sabe o que aconteceu? Explodiu a Segunda Guerra Mundial. Frustração, fracasso. Depois da Segunda Guerra Mundial, que nasceram esses loucos que eu estou falando para vocês, esses malucos, como Schopenhauer, Nietzsche, Camus. Esses loucos, eles vieram depois da Segunda Guerra Mundial, porque eles colocaram toda a esperança deles, não mais na religião, que tinha morrido há muito tempo, não mais no homem, porque o homem explodiu a Guerra Mundial e a Segunda. Eles não confiavam mais em religião, não confiavam mais em Deus, não confiavam mais no próprio homem. Eles criaram um outro Deus, chamado ciência. Até hoje, ciência. O cientista fulano diz, no outro dia muda: cuidado, não comam o ovo vai matar vocês. 5 anos depois, o ovo é a melhor coisa do mundo. Banha de porco, vou virar adventista. A banha de porco é a coisa mais gloriosa do mundo. Não é assim a ciência? O remédio, o fármaco, que era moda, virou um veneno. Olha o absurdo em que esse homem de Eclesiastes hoje vive, igualzinho, igual. A religião não tem resposta, a razão humana não tem resposta, a ciência não tem resposta. O que sobrou? O vazio, que nós chamamos de Eclesiastes de vaidade. Esse cara, Salomão, ele era um profeta. Ele está falando exatamente desse homem de hoje, do homem que encontrou na vida um vazio. Quando Jesus morreu e ressuscitou, alguns homens chamados cristãos e mulheres encontraram uma luz no fim do túnel. Esses homens encontraram um túnel no fim da luz. Fizeram da religião medieval a luz, túnel. Fizeram da razão luz, encontraram um túnel. Fizeram da razão a luz, encontraram um túnel. Fizeram da ciência uma luz, encontraram um túnel. Os cristãos encontraram num buraco escuro da ressurreição a luz. Encontramos a luz no fim do túnel. Esses homens sábios, filósofos, pensadores, encontraram um
túneis no fim dessas luzes. É impressionante a gente perceber a trajetória do conhecimento humano. O que sobrou para esse homem do século 21? Um buraco. Por isso que a nossa série de mensagens é um homem dentro do buraco. Mas Salomão, ele não queria falar só disso. Ele queria mostrar um lado do homem que é real e que ele viveu. Leiam no capítulo 2 de Eclesiastes, se vocês tiverem paciência para ler hoje à noite. Esse homem experimentou as maiores coisas do mundo e encontrou buraco. O reino de Salomão foi um reino riquíssimo. Ele conheceu os maiores reis do mundo. Conhecia matemática, arquitetura, botânica, geologia. Ele era um erudito. O erudito não é aquele que é especialista numa área. O erudito é aquele que sabe tudo sobre todas as áreas. Nós chamamos de enciclopedistas. Lembra da enciclopédia antiga? Eles eram enciclopedistas. Salomão era um enciclopedista. Ele era um erudito. E ele buscou conhecimento em todas essas coisas e encontrou conhecimento. E no final ele diz: a vida é um buraco sem Deus. No capítulo 12, quando ele termina esta dissertação sobre o absurdo da vida, ele diz o seguinte: de tudo que eu falei aqui, de tudo que eu escrevi, temam a Deus e guarde os seus mandamentos. Então Salomão, além de falar dessas coisas tétricas, horríveis, pessimistas, ele está mostrando o que é o homem debaixo do sol. Aí a expressão repetida: debaixo do sol, o tempo inteiro. Correr atrás do vento, correr atrás do vento, correr atrás do vento, o tempo inteiro. É por isso que ele fala: viver aquilo que eu vivi é como eu tentar pegar o vento. Como alguém mandou para mim, não sei se foi a Sonia Nishi que mandou aquelas bolhas de sabão para mim. Foi você? Então, interessante aquilo. Porque era exatamente quando eu era criança eu pensava. Só que era mais moderno hoje, né? Muito bacana, aquelas bolhas grandes. Mas eu pensava que a vida era assim. Mas a vida sem Jesus era uma bolha de sabão. O que Salomão está falando é exatamente isso. Hoje eu quero falar sobre quando o homem escreve a sua esperança no tempo. No tempo. Eu quero falar sobre a loucura do tempo, o buraco do tempo, o vazio do tempo. Quem quer encontrar tempo melhor nessa vida vai morrer sem tempo. A Bíblia diz muito claramente: se hoje, lá na Bíblia está escrito com H maiúsculo, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Salomão está tentar achar no tempo a razão para viver. Vou fazer uma pergunta maquiavélica: você é muito mais feliz agora com a sua idade? Mas muito que você era antes? Responda. A sua felicidade estava naquele tempo ou está agora? Às vezes a gente, como cristão, por colocarmos a nossa fé em Deus, e graças a Deus por isso, a gente não para pensar naquelas agulhas que ficam fincando dentro da gente, como fossem espinhos no nosso pé, doendo, e a gente não sabe por que está doendo. Salomão estava falando disso. Ou se você está sendo muito filosófico? Não, eu estou mostrando o que Eclesiastes está dizendo. Eu estou pregando a Bíblia. Eu estou falando de uma realidade, não do tempo de Salomão. Eu estou falando da realidade da agora, do século 21. Nunca fomos tão eclesiásticos como estamos sendo agora no século 21, mais do que nunca, por causa da morte de Deus, por causa da morte da igreja, por causa da morte da fé, por causa da morte da razão, por causa da morte da ciência. Acabou. O que as nossas religiões cristãs fazem? Anestésicos, para a gente não ver o tempo passar. Milagres, anjos, demônios,
pastoras e pastores maravilhosos, anestésicos, para a gente não ver o tempo passar. Moisés era um homem muito sábio. No Salmo 90 ele diz o seguinte: como a nossa vida passa logo, é como o voo de um pássaro, é como um sonho ligeiro, é como uma planta que nasce de manhã, à tarde, de manhã deseja e floresce, à tarde murcha e seca. Olha a nossa vida. Aí ele conclui: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Salomão está dizendo no capítulo 3 de Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão está ensinando a gente que quando você coloca a sua esperança nesse tipo de futuro, você vai encontrar um abismo, porque a razão de viver não está no tempo, ela está na vida da gente, na vida que Deus nos dá, da vida que Jesus nos dá. O dia que a gente aprender a curtir as coisas pequenas da vida que Deus nos dá, não por serem apenas cósmicas, porque nascem. O dia que você olhar para uma estrela bonita, se você for poeta, antes de fazer uma poesia para o seu esposo, para a sua esposa, hoje ninguém faz isso, mas antes de você fazer isso, diga: Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor colocou luz naquele negócio lá em cima. Quando você acordar cedo e ver o sol batendo, ou a chuva, aquele vento que bateu ontem gostoso, e você perceber além da aragem gostosa do corpo, você, como Deus é perfeito e maravilhoso. Eu estou querendo dizer o seguinte: quando você encontrar sentido nas coisas, eu falei na semana passada sobre coisas, quando você encontrar sentido nas coisas, você vai encontrar sentido no tempo. As coisas que Deus faz, as coisas que Deus opera, nos faz entender uma coisa: quando a gente ganha o tempo com Deus, a gente aprende a curtir o presente, coisas pequenas, mas ensina a gente a olhar para frente. Uma estrela não é só uma estrela, aliás, a estrela brilha porque ela morreu. Só as estrelas que morrem é que brilham, e Deus diz como é que Ele traz vida e luz da morte. Isso quer me dizer alguma coisa? Isso não é só, Deus não fez isso sem um propósito teleológico, isto é, sem uma razão. Ele deve ter alguma razão. Deus seja glorificado nessa estrela. Agora eu vou pegar meu violão e fazer uma música para Nedinha. Agora eu posso, porque eu estou pleno no tempo, eu estou pleno na vida. É isso que come a gente. Você perde Deus buscando a luz das coisas pelas coisas, da filosofia pela filosofia, da religião pela religião. Você perde as coisas. Elas são frágeis, elas são consumíveis, elas fogem da nossa mão como aragem, como um vapor, como um éter, como diz Salomão, vaidade. Como é que você trabalha com o tempo na sua vida? Você tem tempo para pensar nisso, nesse tempo de Deus? Eu não estou falando que você tem que andar lendo a Bíblia o dia inteiro, não é isso, mas encontrar em tudo que você faz Deus.
Você já viu as histórias de Jesus? Eu nunca vi histórias tão simples. Platão contava coisas mais bonitas, Sócrates falava de parábolas muito mais bonitas. Jesus nunca cantou uma parábola sobre a caverna, nunca escreveu um livro sobre a cidade perfeita, nunca. Mas esses grandes pensadores não enxergavam Deus naquele conhecimento, era o conhecimento pelo conhecimento. E Jesus contava uma história: tinha um pastor que tinha 100 ovelhas, tinha um homem que tinha 2 filhos, e ele começava a contar as histórias. E quando ele termina o Sermão do Monte, as multidões estavam abismadas, porque ele falava como quem tem autoridade. Aquilo não era só uma história, era a vida saindo dentro daquelas figuras, daquelas imagens. Deus estava sendo extravasado naquelas conversas de Jesus. Deus estava naquele negócio. Agora eu quero dizer, era uma vida teocêntrica. Da mesma forma, para a gente ganhar o tempo, nós temos que ter uma vida cristocêntrica. Jesus tem que estar no centro das minhas coisas, da minha vida, dos meus ideais. Não fica nada sem Jesus. Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Não fica nada sem Ele. O carro que é novo fica velho, a casa nova quebra o telhado, aquele cara bonito com quem você casou ficou velho e feio. De mulher não, tá? Porque mulher não é feia, nunca. Repara-se não. Qual que é o sentido da vida? Deus está fazendo com que a gente entenda essas realidades espirituais. Deus está fazendo a obra. Quando você percebe, mesmo quando a luz está muito longe e tem escuro, Deus está fazendo, porque eu estou vendo aqui o tempo, as coisas difíceis acontecer, e estou aprendendo com as dores da vida, porque quem passou por essa vida não sofreu, não foi homem, foi um espectro de homem. Eu estou vendo Deus fazer. Aliás, meus queridos amigos e irmãos, Deus faz muito mais em nós na dor do que na bonança. A gente aprende muito mais na doença do que na saúde, quando é cristão. Aquele tempo é precioso, aquele tempo é glorioso, mesmo na dor. Deus nos ensina muito mais nas lágrimas do que nos sorrisos. É na dor. Deus está nos ensinando, mesmo que a luz esteja longe, lá no final. Você já orou tanto, já pediu tanto, e parece que está tão longe. Deus não faz luz no fim do túnel, Deus é luz todo dia. Quem faz túnel no fim da luz é o homem. Salomão está chamando a gente a pensar nessas coisas, a olhar para essas coisas e perceber que essas coisas, sem a sabedoria de Deus, sem o temor ao Senhor, elas são efêmeras. Ainda ontem eu era um garotão de bigode cantando aqui, pregando. Ontem. Que tempo maluco é esse que roubou a minha juventude? Roubou coisa nenhuma. Eu investi, eu cresci, eu corri, como estou fazendo agora. O tempo de Deus não é ontem nem amanhã, porque isso não existe. O tempo de Deus é agora. Meu querido, se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. Aprenda a curtir Deus. Estão ouvindo? Todo dia. O que a confissão de fé de Westminster e seus catecismos nos ensinam? Qual é o sentido, o propósito último da vida, seu Salomão? Vai ler, Salomão, a confissão de fé. Para que propósito Deus nos criou? Para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Glorificá-lo e curti-lo, usufruir dele. Ele tem coisas saborosíssimas.
extraordinárias, maravilhosas para a nossa vida, e nós ficamos nos demolindo, correndo atrás de pedregulhos, para sobrevivermos. À medida em que você vai conhecendo Deus, fazer as coisas da vida, a gente vai aprendendo, vai crescendo, a gente vai entendendo as coisas, os desvairios humanos, a gente vai ficando mais paciente, mais perdoador, porque o tempo é muito importante. Nós não temos mais tempo para mágoa. Para quê? Não temos mais tempo para angústia, porque isso nos corrói, isso nos rouba o tempo. Há tempo, diz Salomão, para todo o propósito debaixo da terra. Devemos fazer isto para a glória de Deus e usufruí-lo para sempre. Sabe qual uma das grandes razões da depressão do século 21? Se vocês não sabem, a gente pensava, eu pelo menos na minha ignorância pensava, que o brasileiro era o povo mais alegre do mundo. Eu pensava. E na estatística global, o povo mais depressivo do mundo é o povo brasileiro. Caramba, vocês já viram mulheres mais bonitas do que brasileiros? Vocês já viram homens mais bonitos do que brasileiros? Vocês já viram praias mais bonitas do que as brasileiras? Vocês já viram frutos mais doces do que o brasileiro? Vocês já viram paisagens mais lindas de todo tipo que você quiser? Isso aqui é um paraíso. E no entanto nós somos uma geração de tristes e depressivos, porque nós perdemos o sentido da vida. Salomão estava dizendo, tem tempo para tudo, para todo o propósito debaixo da terra. Quando a gente aprende a contar o tempo, pequenos gestos fazem uma diferença muito grande na vida da gente. Um pequeno gesto como lavar os pés dos discípulos, isso muda o mundo. Um pequeno gesto como pegar alguns pães, alguns peixes, isso muda o mundo. Mas quando a gente é tomado pelo tempo dos homens, a gente perde o sentido das pequenas coisas, e as grandes nunca chegam. A gente perde o valor para as pequenas coisas da vida, do casamento, do toque, do afago, do beijo na criança, no neto, no filho, do abraço do irmão da igreja. Isso tudo fica vazio, fica coisificado. Isso sabe o quê? Buraco, vaidade, a vaidade do tempo. A gente perde a sensibilidade com essas coisas. Não perca tempo, curta a vida, mesmo que doa, mas curta a vida. Uma mãe, quando vai dar luz ao filho, dói, mas o neném nasce, ela sente aquela dor com tanta alegria. Hoje eu liguei para a Tânia, ontem, sexta-feira, vai dar um pulinho na casa da Lilian. Ela disse, pastor, vai dar certo, mas ela está com o seio todo empelotado. Mas ela mesmo assim, ela dá mamar ao Pedro. Como é que você pode ter prazer numa dor tão grande como essa? Como é que uma lactante pode ter prazer nessa dor? Esse é o sentido da vida. Encontrar mesmo em momentos difíceis como esse, a alegria de viver. Salomão estava dizendo, aguenta aí, gente. Ô Cícero, afobadinho, tem tempo para todas as coisas. Aguenta aí que eu estou fazendo, eu estou trabalhando. O tempo é meu, não é seu. Eu viajava muito mesmo. Hoje nem tanto mais. Mas de vez em quando eu estava indo aqui, passava aqui em Jaú. Jaú era uma luzinha desse tamanho, há 30 anos atrás, aqui no centro. Hoje é uma cidade imensa. E eu passava por aqui.
passava na Barra Bonita, entrava por aqui, ia embora, chegar até Barretos, pegar ali o triângulo ali, Goiás, Minas Gerais e aquele triângulo lá em Brasília, e ia embora. De vez em quando, eu estava passando, eu via aqueles pare e siga, tá? E eu via, às vezes, quando o negócio estava indo melhor, estava escrito assim, na placa, homens trabalhando. E eu olhava, não tinha homem nenhum trabalhando. Que negócio é esse? Deve ser funcionário do governo, não é possível. E um dia o meu carro faltou água no carburador, naquele Fiat 147, sabe, arrebentando, maravilhoso, macio, ar-condicionado, os meus meninos cozidos, a Nedinha e eu também, aquele calor do Goiás. Eu parei para colocar água, uma pequena água, um pequeno filete d'água, e quando eu cheguei lá embaixo, tinha um monte de homem trabalhando. Eles não estavam trabalhando em cima, eles estavam trabalhando na base. Nessas placas, nas andanças do nosso tempo, se você quiser olhar com bastante atenção e espiritualidade bíblica, você vai ler aquela placa dizendo, eu estou trabalhando. Jesus falou o seguinte, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Às vezes quando está escuro, você não pode nem olhar as horas, você é capaz, com os olhos da fé, enxergar, Deus está trabalhando. O Salomão não entendia nada disso, nessa época, tá? Foram fases diferentes da vida de Salomão. Ele estava down, quando escreveu isso aqui. Salomão não é assim. O Salomão é o de Provérbios, não é o de Eclesiastes. Então, Deus está trabalhando, porque em cada tempo que Deus nos permite viver, Ele tem um propósito diferente. Deus não é igual. Para cada fase da nossa vida, para cada faixa etária da nossa igreja, Deus trabalha com propósitos, e com propósitos próprios da nossa idade, próprios da nossa condição física, próprios da nossa condição emocional. Os bebês têm fome. Já que eles têm fome, doutor Abdala, vamos dar feijoada para eles. Eles têm o potencial de fome, mas eles não têm o organismo, né, doutor, preparados para comer aquilo. No mínimo que ele vai parar no consultório do Abdala ou da Ana Marta, no mínimo. Porque eles têm toda a estrutura física, fisiológica, todo o trato digestivo, digestório, né, do Abdala. Ele tem todo o trato digestório, mas ele não está habilitado ainda para consumir aquele tipo de alimento. É por isso que Deus não nos dá muitas coisas que nós não pedimos, porque queremos usar as coisas fora do tempo, e se nós usarmos as coisas fora do tempo de Deus, desculpa, vai dar diarreia. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra. Salomão estava dizendo isso, porque ele sabia que os seus munícipes, porque ele era aqui um rei, ou os seus comandados, queriam coisas fora da época, fora do tempo. Salomão pensou, eu já fiz muito isso, já fiz muita bobagem na vida. Não é por falta de beleza, porque eu era um homem lindo, não é por falta de riqueza, porque eu era um homem rico, não era por falta de mulheres, que eu tive mais de 1000 mulheres, não é por falta de riquezas, porque vinha gente da África, do Ocidente e do Oriente, traziam riquezas para mim. Não era nada disso, é que eu estava longe de Deus. É possível que você tenha depressão, é possível, numa ilha, qualquer uma ilha famosa, Côte d'Azur, Cancún, qualquer coisa, Ilhas Fiji, é possível que você tenha depressão lá? É, porque o tempo não é o local, o tempo não é um estado econômico, o tempo é a vivência com Deus. É assim que a gente aprende.
Eu estou incentivando vocês para ir, finge, estou incentivando, vai mesmo. Mas não é isso que vai trazer felicidade ou alegria para a vida. E Salomão está falando exatamente isso. Há tempo para todo o propósito debaixo da terra. No capítulo 11, versículo 6, olha que coisa interessante, nesse livro mesmo, para não ficar muito pessimista. Quer colocar aí? Puder? Capítulo 11, versículo 6. Semeia pela manhã a sua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes o qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O Salomão estava dizendo: faça o bem, creia, não desista. Se não choveu de manhã, eu plantei, mas também plantei à tarde, porque vai chover à noite. O Salomão está dizendo que nós temos que aproveitar o tempo, plantar as boas sementes da vida, as boas sementes da paz, da concórdia, da harmonia, da alegria. Que pode ser que não chova de manhã, porque o tempo é de Deus, mas chove à tarde. Pode chegar uma tristeza a noite inteira, pode, dizia o grande poeta bíblico, mas a alegria virá ao amanhecer. Nesse túnel da história, essa luz traz sempre no tempo certo, com o propósito certo, uma luz certa para fazer prosperar a nossa vida. Não essa prosperidade barata econômica, também pode ser, mas não é essa. Prosperar para a vida, para a emoção, para o coração, para a comunhão, para a fé, para o sentido da vida, para a alegria de ver as coisas da vida. Vou terminar. Jesus estava vendo os discípulos, e os discípulos estavam olhando para ele. O que vai acontecer com a nossa vida? Nós estamos acompanhando esse Galileu, ele é diferente, mas nós não temos riqueza, nós não trabalhamos. Ele disse para a gente segui-lo. Nós éramos pescadores e íamos até bem. Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, com que haveis de comer ou vestir. Olha que lindo. Olha os pássaros, já viram? Eles não plantam, e o Senhor os alimenta. Olha o lírio do campo, ele nasce, cresce, depois os outros pegam, põe no fogo, porque aquele tipo de lírio servia como combustível. Está vendo como eles são? Agora olha para eles, mesmo eles são tão efêmeros como nós somos. Veja se tem alguém no mundo que se veste como eles, se tem alguma Gisele Bündchen do mundo que desfila nos campos da vida como esse lírio que eu fiz. Viram como é que Jesus enxerga a vida? O Abacuque estava escrevendo para uma geração muito complicada, e disse no capítulo 2, versículo 3, Abacuque disse: Deus vai vir, olha a luz, olha a luz. Se demorar, ele diz, não tardará, porque vai demorar segundo você está pensando, mas Deus não vai tardar. Deus não tardará, diz ele na sua profecia. Deus vai trazer juízo sobre a terra, e Deus não tardou, e Deus trouxe o juízo. Noé, quantos anos? Muito bem, eu já falei sobre os titãs aqui, quando eles escreveram aquela música linda chamada O Epitáfio. Quem gosta de titãs como eu, poderia ter amado mais quando eu podia. Eu podia ter visto o sol nascer, ele nasceu, eu enxerguei, mas eu não vi.
eu poderia viver como a vida é. Eu falei isso por mim. Quantas maravilhas passaram pela minha vida. O epitáfio da minha existência diz: você não viu, Cícero, você não viu. Mas o tempo vai passando, Deus vai fazendo o propósito de acordo com a nossa maturidade, com a nossa experiência existencial, ontológica do ser, e a gente vai aprendendo a ver as coisas e a curtir as coisas. Hoje de manhã minha neta cantou aqui. Agora vocês imaginem, todo mundo disse: você babou não, pastor? Eu falei: não, eu chorei. Se fosse em outra época, eu babava. Hoje a minha baba, a minha saliva não sai mais das minhas glândulas salivares, mas cai dos meus olhos, de olhar a história de Deus na história da minha família. Aí à tarde, agora ela estava indo embora, eu falei: Cecília, não quero que você cante na igreja mais. Disse: não, vovô. Não. Por quê? Porque eu não quero chorar mais. Aí ela deu um sorriso. Uma coisa boba, não é? Mas tem um sentido de eternidade, tem um sentido de vida, tem um sentido de céu, tem um sentido de tempo que não passa nunca. Isso se chama eternidade. Como dizia o nosso grande poetinha: que seja eterno enquanto dure. Essas coisas que Deus quer fazer com a gente, que as coisas sejam eternas, como dizia o Vinícius de Moraes: enquanto dura. Porque quando a gente curte as coisas com Deus, mesmo que passe cronologicamente, a memória não é lembrança, a memória continua produzindo o mesmo cheiro, a mesma cor, o mesmo gosto, o mesmo locus, a mesma emoção. Essas coisas vivem eternamente em nós. Há tempo, gente, para todo o propósito. Qual que seria a nossa oração se Salomão tivesse aqui como grande pregador que ele era? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Deus tem nos dado oportunidades tremendas, grandes, nas pequenas coisas, e nas pequenas, que a gente julga que são tão grandes. Comece a pensar, a partir do pessimismo de Salomão, encontrar o sentido mais otimista da vida. Eu encontrei Deus um dia, e eu não o encontrei, eu o encontro todo dia, em todos os lugares em que estou. Até mesmo quando esse motoqueiro, cachorro louco, maluco aqui de Jaú, corta a minha frente, eu tenho que encontrar um sentido na vida. A vida tem que ter um sentido com Deus, um sentido para perpetuar, para existir. Então, ao invés de fazer aquele xingão, eu digo: Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Que Deus nos ajude a encontrar nas coisas a eternidade, encontrar no tempo a eternidade, e encontrar no momento a eternidade, porque isso é que vão fazer com que as nossas memórias nos reanimem, nos revivifiquem e nos ressuscitem todo dia. Termino. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Fica de pé. Semana que vem à noite tem mais buraco, mas tem mais luz também. Pai, obrigado por esta noite tão rica para nós. A gente sai do nosso aposento, às vezes acordamos com os corpos tão preguiçosos, mas o Senhor nos deu força para virmos aqui na igreja, para ouvirmos a exortação salomônica, para aprendermos a trabalhar no tempo do Senhor, dentro do nosso tempo. Que a gente aguarde o tempo do Senhor, que a gente não apresse, que a gente não coma cru, Senhor. Queremos te louvar pelas coisas que já aprendemos com o tempo, pelas coisas que curtimos no tempo, com a tua presença nelas, nas coisas. Muito obrigado, Pai querido, porque estamos aqui como família, como irmãos,
trazendo a Deus as nossas alegrias e às vezes tristezas, às vezes direcionamento, às vezes descaminhos. Nós somos tão complexos, tão confusos, mas Senhor, ensina-nos a enxergar o tempo e o Senhor no tempo. Assim, Senhor, não só o cronos, o tempo passará na nossa vida, mas todas as coisas terão um kairói, tempos diferentes, tempos de transformação, tempos de cura, tempos de amadurecimento, tempos de genuína espiritualidade, Senhor. Só o Teu Espírito pode nos fazer enxergar assim. Se não seremos sábios como Platão, Aristóteles, Schopenhauer, Marco Antônio, Cícero, seremos sábios humanos, que somos comidos pela tristeza e pela alegria, comidos pela derrota e pelas vitórias. Ó Deus, que Teu Espírito Santo nos dê essa sensação de plenitude na própria vida, plenitude quando dói, plenitude quando cura, plenitude quando somos desprezados, plenitude quando somos abraçados. Ó Deus, que a gente viva sabiamente neste mundo, porque esta é a sabedoria de Provérbios: temer a Deus, guardar os seus caminhos, guardar as suas verdades, curtir o Teu nome na pessoa de Jesus que nos salvou. Ó Deus, dá-nos a alegria, não a felicidade, a alegria de ver nas coisas a Tua mão. Em nome de Jesus, a verdadeira luz do nosso caminho. Amém.